A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada com vocês, nesse segundo trimestre da CPAD em 2021. Vamos analisar aqui na classe dos jovens uma lição muito especial, escrita pelo pastor Natalino Neves. Essa lição traz o seguinte título: A Igreja, o Corpo de Cristo, onde nós vamos aprender sobre algumas lições das cartas que Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Corinto. Eu espero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. A lição de hoje, a lição de número 1, traz o seguinte assunto: a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. É importante analisarmos o contexto dessa carta, a importância dessa carta, e já de cara eu quero trazer aqui para você algumas curiosidades. O apóstolo Paulo possivelmente escreveu 4 epístolas para aquela igreja, e vamos destacar isso para você hoje em sala de aula. 2 epístolas ficaram perdidas com o tempo. Ou você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, tá? Porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Por favor, nota 10, coloca aí o teu comentário, #glória a Deus, e ajude a gente nessa ministração. Aproveita também para conhecer o Facilita EBD. Se você estiver interessado no esboço da minha aula, no slide que pode ajudar você a ministrar ainda melhor a sua aula de Escola Bíblica Dominical, é muito fácil. Acesse o Facilita e se torne um dos nossos assinantes. Tem propostas lá maravilhosas para poderem te ajudar também. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Tem muita coisa boa aqui no canal. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, esse é o tema da lição de hoje, lição de número 1 aqui da classe dos jovens. Nessa lição, gente boa, nós vamos analisar essa carta. Vamos trazer para vocês algumas curiosidades também. E vou tomar como base alguns teóricos que escreveram sobre essa carta. É claro que para a gente iniciar bem a nossa ministração, vamos tomar como base algumas leituras bíblicas, algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está na lição 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Por favor, faça essa leitura com os teus alunos. Leia também a síntese, vai te ajudar muito na tua ministração. E a nossa base bíblica de hoje, da aula de hoje, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 6. É importante olharmos para o texto bíblico em sala de aula. Quando nós olhamos para a epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto, nós também percebemos coisas riquíssimas de ensinamentos poderosos para a nossa caminhada cristã. Mas antes de olharmos para a epístola, nós precisamos levar em consideração algumas coisas. De acordo com Magno Lença, em seu texto A Ceia do Senhor, publicado pela editora Santorini, ele faz questão de dizer que tudo nos leva a crer que o apóstolo Paulo chegou à cidade de Corinto a partir do ano 50 da nossa era cristã, na sua segunda viagem missionária. Isso está sendo citado também lá em Atos capítulo 18, versículo 1 ao 18. Também, quando nós lemos aquele texto, entendemos que o apóstolo Paulo sai de Atenas e se dirige à cidade de Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele encontra naquela cidade Priscila e Áquila. E a partir daí, então, funda a igreja de Corinto. Quando você lê na própria carta, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 e versículo 10, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que ele é o fundador daquela igreja. Ele que implantou aquela igreja naquela comunidade. Quando nós olhamos para a comunidade de Corinto, nós também precisamos levar em consideração o contexto da cidade. Corinto era uma cidade romana, uma cidade muito importante para aqueles dias. A cidade em si era uma cidade comercial, possuía 2 portos, e isso gerava muito lucro financeiro naqueles dias. A cidade também era uma cidade que possuía uma grande comunidade de ricos e, ao mesmo tempo, de pobres, escravos e livres, pessoas que eram escravas que se tornaram livres. Magno Lenza faz questão de dizer também, escrevendo no seu texto, que aquela comunidade, a igreja em si, era formada por pessoas pobres. Destacando então a referência de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. É importante você apresentar isso em sala de aula. Você percebe que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta, faz questão de falar do público
que fazia parte daquela comunidade, daquela igreja. No texto nós encontramos a seguinte afirmação: não há entre vós sábios segundo a carne, mas a sabedoria que era dada na comunidade, na igreja, era a sabedoria do Espírito de Deus. Então essa ideia de sábio eram pessoas que tinham conhecimento. Outra coisa que você percebe também nesse próprio texto: nem muitos poderosos. Isso quer dizer que a igreja não era formada por uma comunidade rica e nem muitos de família prestigiosa. Nós olhamos para esse texto e entendemos então que a igreja de Corinto ela é formada por uma comunidade pobre, de ex-escravos, alguns escravos que faziam parte daquela igreja em si, localizada em uma cidade romana. E isso nos leva a entender que o evangelho na cidade de Corinto, propagado pelo apóstolo Paulo durante 1 ano e 6 meses, 18 meses ao todo, conforme Hernandes Dias Lopes faz questão de afirmar no seu texto, foi compartilhado pela comunidade pobre, floresceu no gueto, floresceu entre as pessoas, para que Cristo então fosse exaltado. Diante disso, nós vamos agora para o primeiro ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Autoria, local, data e propósito. Nesse primeiro ponto, nós vamos analisar essas questões. De acordo com Carlos Oswaldo Pinto, em seu texto, ele faz questão de dizer que a carta de Corinto possivelmente foi escrita da cidade de Éfeso. É importante levarmos em consideração isso. Quando Paulo pastoreou a igreja de Éfeso durante o período de 3 anos. Ele não está mais em Corinto quando ele escreve essa carta. Isso é expressado em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. Então, nós precisamos levar isso em consideração. Paulo está em outra cidade enviando uma carta para os irmãos, para aquela comunidade de Corinto. O nosso primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo, autor da carta. Nesse primeiro subtópico, é importante a gente levar em consideração a importância da autoria dessa carta. Peter Wagner faz questão de dizer, comentando a respeito da carta de Corinto, afirmando que essa carta traz conselhos preciosos para a igreja cristã de hoje. Quando nós olhamos, por exemplo, para o próprio texto do Carlos Oswaldo Pinto, ele faz questão de dizer que Paulo escreve da cidade de Éfeso e possivelmente escreve essa carta no ano 55 da nossa era cristã. O pastor Hernandes Dias Lopes também faz questão de dizer algo que é interessante sobre as cartas. Eu disse para vocês já no início da aula que possivelmente o apóstolo Paulo escreveu 4 epístolas para a igreja de Corinto, para poder solucionar os problemas daquela comunidade. 2 cartas se perderam com o tempo. E essa primeira carta que nós temos em mãos, que nós estamos analisando, provavelmente não foi a primeira carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo. Essa carta possivelmente é a segunda carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo e ela nós chamamos de 1 aos Coríntios. Temos uma base bíblica para mostrar para vocês que o apóstolo Paulo escreveu uma carta antes dessa, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Ele faz questão de dizer, já por carta vos escrevi. E agora ele está respondendo o questionamento desses irmãos. Esses irmãos de Corinto que enviam então uma carta pela irmã Chloe para que esse texto então chegue às mãos do apóstolo Paulo. Só que essa irmã Chloe apresenta também outras questões que estão acontecendo na igreja, na comunidade de Corinto. E nós temos essa base. Observe 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Você percebe a importância dessa carta, desse texto. Tudo nos leva a crer também que a língua da cidade de Corinto era o latim em si. Nós encontramos dentro da carta alguns irmãos que congregavam naquela cidade, que são irmãos que possuem nomes latinos. E é claro que eu preciso destacar isso com você com base no texto de Magno Lessa, porque o grego em si era a língua do povo e o latim era a língua dos romanos, a língua dos ricos. Temos alguns nomes latinos presentes na carta que receberam essa epístola. Priscila, Áquila, Tício, Justo, Crispo e Fortunato. Apresentados aí em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 7. Você encontra esses irmãos presentes na carta, presentes na comunidade, citados ali. Então, o autor dessa carta é o apóstolo Paulo, que funda a igreja em si. Essa igreja, como eu já disse para você, é formada por uma comunidade pobre, em uma das principais cidades romanas daquele período, que possuía um grande comércio em si. A cidade, para você ter ideia, possuía 26 lugares sagrados.
panteões romanos, templos de deuses romanos, e é exatamente ali onde o apóstolo Paulo estabelece uma igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes levanta algumas questões por que Paulo estabelece uma igreja em Corinto. A primeira questão que ele levanta é que Paulo estabeleceu uma igreja em Corinto por causa da questão geográfica. A cidade era estratégica por causa do comércio e a via marítima facilitava a propagação do evangelho para o mundo. Segundo, pela razão social. Já disse a você que a comunidade de Corinto era formada por pessoas ricas, pobres, escravos e livres. Então é importante olharmos para isso também. Outra questão que o pastor Hernandes Dias Lopes levanta sobre a fundação dessa igreja é a razão cultural. A igreja estava aberta para as novas ideias. A cultura de Corinto facilitava então a propagação do evangelho. Não é à toa que o Magno Lença levanta exatamente em sua pesquisa que na cidade de Corinto nós encontramos 26 templos antigos consagrados aos deuses romanos. A cidade possuía um grande comércio e ao mesmo tempo estava aberta para a prática dos esportes. Não é à toa que o apóstolo Paulo cita até a comparação, a ilustração dos esportes praticados em Corinto no seu texto. E é claro que o apóstolo Paulo implanta uma igreja em Corinto por uma razão tremenda, que é a razão espiritual, com o objetivo de alcançar vidas para Cristo. Então, quando nós analisamos essa carta, percebemos que Paulo é o autor dessa epístola. Está escrevendo, então, da cidade de Éfeso para os irmãos que estão em Corinto. E diante disso, vamos avançar agora para o nosso segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos jovens: a ocasião e local da carta. Como já disse para você, tudo indica que Paulo chegou na cidade de Corinto por volta do ano 50 da nossa era cristã e implantou a igreja naquela comunidade. Conforme Atos capítulo 18, versículos 6 e 7, tudo também nos leva a crer que o apóstolo Paulo permaneceu naquela comunidade por 1 ano e 6 meses, 18 meses ao todo, trabalhando e pregando o evangelho. O seu alvo, a sua pregação, alcança os pobres, escravos, livres, que recebem a mensagem do Senhor. Todavia, Carlos Oswaldo Pinto faz questão de dizer que é difícil, não obstante impossível, determinar apenas um propósito para a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Tudo nos leva a crer que ele escreveu essa carta para resolver diversos problemas que aquela comunidade estava enfrentando. Primeiro, nós identificamos aqui a preocupação de Paulo com problemas básicos que a igreja enfrentava, como algumas perguntas que a igreja havia lhe enviado. Segundo, Paulo procura expor aqui o exemplo da doutrina com a sua vida pessoal e prática nessa carta também. Ele procura demonstrar aquilo que ele vive. Terceiro, ele procura demonstrar doutrinas específicas para a vida da igreja de Corinto. Em quarto lugar, ele procura destacar o exemplo da sua caminhada cristã e defende também o seu apostolado, que é colocado em xeque aqui. Então a gente olha para essa questão da ocasião da carta, tudo nos leva a crer que o apóstolo Paulo está escrevendo da cidade de Éfeso a partir do ano 55 da nossa era cristã. E eu espero estar contribuindo com você, que você seja edificado por Jesus. Vamos avançar agora para o nosso terceiro subtópico, onde nós vamos analisar ainda mais sobre esse assunto que estamos tratando com você. Nós vamos olhar para o propósito da carta. Nesse terceiro subtópico, eu quero entrar como um link que acabei de explicar para você. Com base no Carlos Oswaldo Pinto, não dá para a gente escrever apenas um propósito para a carta. São vários que acabei de citar. Mas é importante olharmos para 1 aos Coríntios, entendendo exatamente a relevância dessa carta. E é por isso que a gente precisa orientar os nossos alunos. O pastor Hernandes Dias Lopes faz questão de dizer em seu comentário, escrevendo sobre 1 aos Coríntios, que na carta nós encontramos já no capítulo 1 a orientação do apóstolo Paulo para aqueles irmãos, e isso é visto também como propósito. Primeiro, Paulo está destacando na carta em si, diante de todos os problemas que acabei de listar para você, a importância do chamado cristão para servir a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus. E diante disso, podemos então elencar aí algumas lições que você pode apresentar para os teus alunos. E a primeira lição desse chamado que o apóstolo Paulo alerta para os irmãos da igreja de Corinto está no capítulo 1, versículo 2, quando Paulo destaca que a igreja de Corinto foi chamada para a santidade. Você também, querido irmão, nesse propósito de Deus, foi chamado para a santidade. O teu aluno também foi chamado para a santidade. Outra coisa que você pode destacar também,
Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 9. A igreja, além de ser chamada para a santidade, como propósito, foi chamada também para a comunhão. Observe, em primeiro lugar, nós podemos destacar que a igreja de Corinto tem o propósito de ser chamada para a santidade, porque aquela igreja vivia numa comunidade pecaminosa. E, ao mesmo tempo, a igreja agora tinha problemas internos e é chamada para a comunhão. Capítulo 1, versículo 9. Somos chamados para a unidade em Jesus. E é importante destacarmos isso aqui. Em terceiro lugar, nós podemos destacar também que, como igreja de Cristo, a igreja de Corinto foi chamada para glorificar ao Senhor. Capítulo 1, versículo 29 da primeira carta. Então, observe. Se nós elencarmos 3 propósitos aqui de forma prática em si, só com base no primeiro capítulo, nós encontramos aí que a igreja foi chamada para a santidade, a igreja foi chamada para a comunhão, que é a unidade, e a igreja foi chamada para o propósito de glorificar a Deus, compartilhando as boas novas naquela cidade romana. Aquela cidade romana que apresentava um grande crescimento. Aquela cidade romana que era estratégica para a propagação do evangelho. E quando você olha, por exemplo, para o texto do Natalino Neves, aqui na lição, você descobre que ele começa a elencar algumas coisas que têm a ver com aquilo que eu estou compartilhando com você. 1 Coríntios 1,11, Paulo começa a falar de alguns problemas que a irmã Chloe levou para ele para então resolver com aqueles irmãos da comunidade de Corinto. Segundo, você começa a observar também capítulo 1, versículo 12 ao 16, Paulo trata sobre as divisões que estavam havendo na igreja. Por isso que há essa ideia de comunhão, de unidade aqui na carta. Capítulo 5, versículo 1 dessa primeira carta, Paulo trata sobre um problema gravíssimo dentro daquela igreja, que era o problema de fornicação. Para você ter ideia, o cidadão estava querendo ser líder da igreja. Capítulo 5, primeiro, estava tendo relações sexuais com a própria madrasta. Capítulo 6, versículo 1, Paulo destaca sobre o problema das questões de brigas internas. Daí a importância da unidade dessa igreja. Terceiro, Paulo também destaca sobre a importância de retirar algumas dúvidas sobre o casamento, divórcio, novo casamento, lá no capítulo 7, a partir do versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 ao 13, Paulo trata também sobre alguns problemas que estavam sendo gerados sobre a questão da alimentação. A igreja era formada por judeus e por gentios, por escravos, gente do povo. E os judeus, por exemplo, tinham alguns alimentos que eles não comiam, porque eles tinham como alimentos impuros. Já o gentio não tem isso, comia qualquer coisa que chegasse à sua mão. Então Paulo começa a dar algumas orientações para a igreja. Capítulo 14, do versículo 26 ao 40, Paulo também alerta sobre a ordem e organização dos cultos. E ele começa também a destacar, lá no capítulo 15, versículo 1 ao 58, sobre a importância do entendimento sobre a ressurreição, sobre a segunda vinda de Cristo. Olha como essa carta é importante. Avançando, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Quem foram os destinatários da carta? Esse é o segundo ponto da nossa lição, analisando ainda mais sobre essa epístola que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. É importante a gente observar algumas questões que vamos levantar aqui. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A cidade de Corinto. Nesse primeiro subtópico, nós vamos parar para entender um pouco sobre a formação da cidade de Corinto. De acordo com alguns teóricos biblicistas, a cidade de Corinto se localizava a 80 quilômetros da capital Atenas. É importante observarmos isso aqui no contexto, olhando para essa visão geograficamente da cidade. Em 146 a.C., a cidade de Corinto foi duramente saqueada pelo general Lúcio, durante os conflitos que Corinto enfrentava com Acaia. Ele então chega à cidade e saqueia a cidade. Aproveitando esse conflito entre Corinto e Acaia, Roma se apodera de Corinto, tornando Corinto então uma cidade romana. E a partir daí, dando força para Corinto enfrentar os acaianos. É claro que os romanos se aproveitaram daquela situação, deixando a cidade de Corinto praticamente deserta, destruída, acabada. Só que quando nós olhamos para a história da cidade, no ano 44 a.C., a cidade então é refundada por Júlio César, com o objetivo de transformar naquela cidade em um polo esportivo. E aqui nós precisamos levar em consideração a importância dessa cidade. A cidade então ofereceu um grande crescimento e no ano de 27 a.C., de acordo com Magno Lessa,
César Augusto transforma Corinto em uma cópia de Roma. Então perceba, a cidade de Corinto era uma cópia de Roma. A cidade passou a ser uma cidade rica, fazendo parte da rota do comércio, a rota da seda naqueles dias. As construções na cidade eram construções majestosas, ao ponto de, por exemplo, destacarmos um templo ao deus Apolo, um dos maiores deuses venerados na antiga Grécia. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25, encontramos a menção do teatro que a cidade possuía. Para você ter ideia, esse teatro comportava já naqueles dias cerca de 18 mil espectadores já naqueles dias. E a gente precisa também levar em consideração que Corinto oferece diversas construções sociais, como judeus, gentios, gente de todo mundo, escravos, livres. Observe, por exemplo, a primeira carta que você vai encontrar algumas menções. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 31, nós encontramos menções de diversos públicos que faziam parte daquela comunidade, daquela igreja. Em 1 Coríntios 11, 22, Paulo diz que fazia parte, como membros também daquela igreja, alguns escravos livres. Em 1 Coríntios 12, 13, Paulo menciona judeus e gregos naquela comunidade ali. Observe, a igreja está estabelecida em uma principal cidade romana já naqueles dias. Esses são os destinatários. É o público que o apóstolo Paulo está enviando essa carta. E em segundo lugar, eu quero destacar com vocês o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A comunidade judaica em Corinto. Quando você olha para a comunidade judaica em Corinto, você pode levantar algumas questões aqui na carta. Como, por exemplo, de acordo com o Carlos Oswaldo Pinto, do capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 4, versículo 21, Paulo fala sobre divisões que a igreja estava enfrentando. Para você ter ideia, alguns irmãos estavam fazendo acepção de pessoas, excluindo alguns membros, por esse membro ser grego, por esse membro, por exemplo, ser escravo, ser livre, e fazia parte daquela comunidade. 1 Coríntios, do capítulo 1, versículo 10 ao capítulo 3, versículo 4, Paulo descreve a maneira errada que eles compreenderam sobre a revelação do Evangelho. Tinha muita gente que estava entendendo o seguinte, que o Evangelho era exclusivo dos judeus, e Paulo está demonstrando agora para a comunidade judaica que o Evangelho agora alcança a todos. Paulo alerta sobre o problema dos irmãos terem perdido o centro do Evangelho, que é Cristo, porque Cristo unifica então todos os povos. E entra também outro problema, colocado aqui pelo Natalino Neves. A comunidade judaica estava rejeitando também a mensagem do apóstolo Paulo, o Evangelho que Paulo estava pregando, porque os judeus tinham em mente que o Evangelho, que a revelação de Jesus era exclusiva para os judeus. E agora Paulo está abrindo o leque. É por isso que essa concepção errada. E Paulo traz nessa atividade bíblica a orientação de mostrar para aqueles irmãos a importância da unidade da igreja. A Epístola aos Coríntios fala sobre isso. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico aqui do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A igreja em Corinto. Quando nós olhamos para as referências bíblicas, o próprio Natalício Neves coloca aqui para a gente que a igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Capítulo 18, versículo 1 ao 17. Tudo nos leva a crer que essa igreja foi fundada entre o ano 50 e 51 da nossa era cristã. Em Atos, capítulo 18, versículo 18 e 19, Paulo então sai da cidade de Corinto e vai pastorear agora a igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. E lá em Éfeso ele permanece 3 anos. E no ano 55 ou 56 da nossa era cristã, Paulo então escreve essa primeira epístola para a igreja. Eu já disse para você que Paulo escreveu 4 epístolas. 2 ficaram perdidas com o tempo. Ele escreve para poder falar a respeito da mensagem de Deus. Na cidade ele encontra alguns desafios. E encontra os desafios pautados pelos romanos, encontra também as dificuldades externas, mas ele prega e propaga o Evangelho. E nessa carta que temos em mãos, dessa primeira carta, ele está combatendo agora um problema. O problema do legalismo, a legalidade em si. Alguns judeus estavam querendo impor lei judaica sobre aqueles irmãos. E agora o apóstolo Paulo está resolvendo esses conflitos aqui. Eu espero estar contribuindo com você. Vamos avançar então agora para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As principais características da primeira carta.
Esse é o terceiro e último ponto da aula de hoje. Vamos destacar para você quais são essas características, tentando demonstrar um panorama sobre a primeira carta. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as cartas à igreja em Corinto. Como já disse para você, o próprio Natalício Neves faz questão de citar que o apóstolo Paulo escreveu no mínimo 4 epístolas. Acabei de citá-las para vocês aqui. O que nós temos em mãos são 2 epístolas que permaneceram com o tempo. Essa primeira carta que temos em mão, originalmente seria a segunda. E essa segunda carta que temos em mãos, originalmente seria a quarta carta. Perdemos a primeira epístola e a terceira epístola. Então é importante levarmos isso em consideração em sala de aula. Paulo escreve porque ele está pastoreando aquela igreja possui grandes conflitos aqui. E esses conflitos eram conflitos perturbadores, ao ponto de, por exemplo, você encontrar o apóstolo Paulo intervindo nessa carta, de forma muito espiritual, de forma muito pastoral para aqueles irmãos. E se nós olharmos para essa carta em si, o Carlos Oswaldo Pinto, escrevendo o seu texto, ele faz questão de dizer que essa carta fala sobre a maturidade espiritual. E como nós precisamos observar a importância da maturidade espiritual em nossos dias, para o nosso crescimento em Jesus. E sobre essa maturidade, eu quero destacar isso para você agora no segundo subtópico, detalhando isso para você. A imaturidade espiritual. Paulo fala aqui para aqueles irmãos a respeito de ter o cuidado para terem a verdadeira maturidade cristã, porque a igreja estava imadura, estava agindo como um povo mundano, e agora Paulo começa a resolver esses conflitos. É importante a gente observar essas questões. Nós encontramos do capítulo 1, versículo 1 ao 9, Paulo introduzindo a carta, falando que ele está escrevendo para aqueles irmãos e resgatando a importância da santidade cristã, a importância da unidade e a importância de viver para a glória de Deus. Paulo também destaca nessa carta, em segundo lugar, capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 4, versículo 21, que a verdadeira maturidade cristã não vem com divisão, conforme os judeus queriam dividir o evangelho, dividir a igreja. Ele demonstra que a verdadeira maturidade vem com a unidade da igreja. A igreja una, ela é madura. Unida, ela é verdadeira. Capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 20, a verdadeira maturidade cristã, ela não vem com a autoindulgência, mas ela vem com o partilhar, visando o crescimento da unidade, o crescimento dessa igreja. Para você ter ideia, tinha conflitos até na hora da Santa Ceia. Os ricos levavam seus alimentos e queriam comer esses alimentos sozinhos e, ao mesmo tempo, não partilhavam com aqueles que eram de outras comunidades, como escravos gregos. Os judeus faziam isso, e isso aqui é um perigo. Capítulo 7 até o capítulo 14, versículo 40, nós também encontramos outra divisão. A maturidade cristã não vem em busca do bem-estar individual de cada membro em si, mas a maturidade cristã vem com o bem-estar comum para todos. Todos em Cristo são um só povo. A igreja era formada por essas comunidades, mas em Cristo agora são um só povo. Capítulo 15, versículo 1 ao 58. A maturidade cristã não se concentra nas coisas terrenas, mas se concentra nas coisas do alto, na visão de Deus. Esse é um alerta que o apóstolo Paulo está dando para aqueles irmãos. Para fechar a carta, capítulo 16. A maturidade cristã busca o benefício e o crescimento de outras pessoas. Essa carta fala sobre maturidade cristã. E é importante destacarmos isso em sala de aula. Contribua explicando isso para os teus alunos. Escreva isso no quadro, apresente para os teus alunos. Se você quiser o nosso esboço, está disponível no Facilita para quem é assinante. Vai te ajudar muito. Para fechar a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Eu já disse para você que a cidade de Corinto era uma cidade importante para os romanos. A cidade era formada por pessoas de todas as localidades do mundo, sábios, ricos, gente de posses. Mas o evangelho floresce nas comunidades pobres. E quando um cristão anunciava a Cristo, ele anunciava não pela sabedoria humana, mas pela sabedoria divina. Ao olhar para Corinto, você descobre diversas divindades. E quando os crentes anunciavam Cristo, anunciavam a loucura da cruz, que era poder de Deus. O Evangelho é esse poder de Deus para a nossa geração.
para a nossa comunidade em si. Corinto propagava a imoralidade sexual, o culto ao sexo, o culto às coisas dessa vida, aos desprazeres desse mundo. Mas Paulo, quando propaga o evangelho, ele faz questão de dizer que a cruz é o centro, que Jesus é o centro da unidade da igreja. É por isso que nós precisamos estudar essa carta. Gente boa, espero ter contribuído com você na aula de hoje. Eu te aguardo por aqui na próxima aula. Como a gente está fazendo em todas as nossas ministrações, eu quero trazer algumas dicas de leitura que eu tomei como base para a aula de hoje. Primeira dica, a Ceia do Senhor em Corinto, escrita pelo Magno Lense. Esse material pode ajudar muito, da editora Santorini. Vai te ajudar se você quer ter um entendimento sobre a carta em si. Segunda dica, foco e desenvolvimento do Novo Testamento, do Carlos Oswaldo Pinto. Traz uma divisão muito boa sobre a carta, nesse entendimento que vamos estudar juntos nesse trimestre. Outra dica de leitura que eu quero trazer para você, 1 aos Coríntios, do pastor Hernandes Dias Lopes, pode te ajudar muito a ter um entendimento sobre essa carta. E outro material que eu tomei como base para a aula de hoje, Introdução ao Novo Testamento, do Don Carson, Douglas Moo e Léo Morris, da editora Vida Nova. Gente, que Deus te abençoe. Te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a ação de graças pela Igreja de Corinto. Um beijo no teu coração. Se te ajudei, comenta aí, marca a gente no teu Instagram, assina o Facilita EBD e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.